Olá, eu me chamo Débora Long, eu sou cirurgiã dentista, sou mestre em dentística restauradora e também sou especialista clínica da 3M. E essa é uma semana especial de conteúdos 3M em parceria com a Dental Speed. E hoje nós vamos conversar sobre adesivos dentinários, mais especificamente sobre Single Bond Universal. Vamos conhecer todas as características do produto, o passo a passo de aplicação e também vamos acompanhar alguns casos clínicos. E hoje nós vamos falar sobre adesão, mais especificamente sobre a funcionalidade do adesivo Single Bond Universal. E sempre que a gente fala de adesão, a gente gosta de começar falando sobre as falhas adesivas, né? Aquelas situações que rotineiramente podem acontecer no nosso consultório, como sensibilidade pós-operatória, alguma situação de manchamento ou deteriorização das margens da nossa restauração, infiltração marginal, cárie secundária, uma irritação pulpar no nosso paciente, como também uma baixa resistência de união da nossa restauração e um aumento da citotoxicidade do material. Mas, principalmente, a sensibilidade pós-operatória é aquela que causa maiores transtornos no nosso consultório, né? Então, eu sempre falo que a sensibilidade pós-operatória ela pode até descredibilizar o trabalho do dentista, porque o paciente chega no consultório para substituir uma restauração ou para restaurar algum dente e acaba saindo com mais dor do que ele veio nos procurar no consultório, né? E aí a gente tem que explicar que é todo um processo do sistema adesivo que a gente está utilizando, então isso não é legal. E a gente já tem alternativas no mercado para a gente combater essa sensibilidade pós-operatória. E sempre que a gente fala de sistema adesivo, não tem como a gente não falar dos tecidos, né, do esmalte e da dentina. A gente sabe que a gente tem dois tecidos que são muito diferentes, então a gente tem aqui um esmalte que ele tem um maior conteúdo mineral e um padrão de desmineralização diferente, mas toda a nossa preocupação ela está na dentina, na adesão à dentina, porque a dentina é um tecido úmido, um tecido que apresenta uma quantidade grande de conteúdo orgânico, que são as fibras colágenas, ele tem os túbulos dentinários que têm comunicação direta com a polpa dental. Então, sempre quando a gente fala nos desafios da adesão, a gente está falando de dentina, porque é esse tecido que é mais sensível, né? E quando a gente fala de dentina sadia, a gente já pensa num desafio da adesão, mas pensem que na grande maioria dos casos essa dentina ela não está sadia, mas ela está, né, afetada pela cárie. Então, quanto maior o comprometimento dessa dentina, maior será a espessura da minha camada híbrida e menor a minha resistência de união, menor a penetração do meu adesivo nos túbulos dentinários. E a gente também tem situações de dentina hipermineralizada, né, abaixo de lesões de cárie crônica, por exemplo, ou de lesões cervicais não cariosas, é onde a gente tem uma maior dificuldade para o processo de adesão, porque tem obliteração dos túbulos dentinários e uma camada superficial também hipermineralizada, né? E aí, quando a gente fala dos sistemas adesivos, tradicionalmente nós temos aquele sistema adesivo de 3 passos, onde eu aplico ácido, aplico primer e aplico adesivo, né? E foi aí que a odontologia adesiva iniciou. Então, o ácido, ele surgiu como uma opção aí para remover os cristais do dente, formar microporosidades, principalmente em esmalte, né, para uma união micromecânica. E na dentina, o ácido veio com o objetivo de remover a smear layer, expor as fibras colágenas e abrir os túbulos dentinários, né? E aí depois a gente vinha com com o primer com o objetivo de preparar o dente para receber o adesivo, né? Ele preserva a estrutura do colágeno, aumentando a energia livre de superfície. E o primer tinha a principal função de ser bifuncional, então de ser hidrofílico, se unir a esse dentina umedecido e ser hidrófobo para se unir ao adesivo. E por fim a gente vinha com uma camada de adesivo, que então é o adesivo que é esse componente hidrófobo, que garante longevidade para a nossa restauração e promove a união dente-restauração, né? Foi assim que a gente trabalhou por muitos anos. E aí, quando a gente trabalha com esse sistema adesivo de 3 passos, a gente precisa, primeiro, respeitar o tempo recomendado
da aplicação do ácido, geralmente 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina, realizar uma boa lavagem para remover esse esmalte. A técnica mais utilizada é um spray de água e ar e remover muito bem esse ácido e secar cuidadosamente o nosso dente, principalmente a dentina. Era aquela dica que a gente tinha de uma dentina levemente umedecida e que era muito difícil da gente chegar aí nesse levemente umedecido, né? A gente teria que secar cuidadosamente com aqueles papéis absorventes esterilizados, mas muitas vezes na nossa prática clínica a gente acaba secando com o próprio jato de ar, que aí vai colapsar as fibras colágenas, né? Então, era essa técnica do condicionamento ácido total, ela é muito sensível e muito passível de erro. Hoje a gente prefere as técnicas de condicionamento ácido seletivo e técnica autocondicionante, né? Então, aqui falando um pouco do condicionamento total, era essa técnica que eu falei, uma técnica úmida, onde a gente condiciona esmalte e dentina e que traz um altíssimo risco de sensibilidade pós-operatório para o meu paciente. Mas a nossa preferência hoje é pela técnica, então, onde a gente vai utilizar o condicionamento seletivo de esmalte, né? Então, o esmalte, ele tem um padrão de desmineralização, né, de expor os prismas de esmalte pós-condicionamento, né? Ele é uma estrutura mineral, 97% da estrutura são de cristais de hidroxiapatita, né? E a gente vinha com esse condicionamento ácido para fazer essa limpeza superficial e aumentar a energia de superfície. E a ausência de umidade favorece a adesão em esmalte. Então, a gente sempre fala, tudo gruda em esmalte. O nosso grande desafio é a dentina. E quando a gente fala de dentina, a gente tem a dentina superficial e a dentina profunda, que são duas qualidades de dentina aí, mesmo dentro de uma dentina saudável. Então, a dentina superficial, ela tem uma menor quantidade de túbulos dentinários por área e ela tem uma área muito grande de dentina peritubular rica em colágeno, o que favorece a adesão. Já a dentina profunda, ela tem uma maior quantidade de túbulos dentinários por área e uma menor área de dentina peritubular rica em umidade, o que dificulta a nossa adesão, né? Então, como eu falei para vocês, o desafio sempre está na adesão à dentina, né? E aqui a gente tem também duas fotomicrografias da dentina pós condicionamento ácido, né? Para a gente ver como muitas vezes o padrão de desmineralização dessa dentina ele também é diferente, dependendo da região. Por isso é que a gente prefere hoje as técnicas de condicionamento dental, que tem o condicionamento seletivo em esmalte, onde eu aplico ácido apenas em esmalte, ou a técnica autocondicionante, onde a gente não condiciona a dentina. Para isso, a gente precisa utilizar os sistemas adesivos autocondicionantes ou universais, e essa técnica, ela traz um baixíssimo índice de sensibilidade pós-operatória. Por quê? Porque eu não ataco a minha dentina com ácido, então eu não tenho essa abertura dos túbulos dentinários, eu não tenho aí nenhuma situação de que seja irritante para a nossa polpa, né? Então, quando a gente pensa na evolução dos sistemas adesivos, a gente passa do sistema adesivo de 3 passos para um sistema adesivo de 2 passos, que é o single bond 2. Na verdade, o single bond 2 uniu primer e adesivo no mesmo frasco, mas a gente continua fazendo ataque ácido, então eu não fico livre do ácido utilizando o single bond 2, e a gente passa para o single bond universal, onde a gente tem então um adesivo que é autocondicionante, aonde eu não tenho a necessidade de condicionar o substrato dental, né? Então, o adesivo single bond universal, ele é o adesivo hoje mais estudado no mundo. Tem mais de 400 pesquisas internacionais independentes que estudaram single bond universal, e ele vem acumulando prêmios da Dental Advisor, da revista Dental Advisor, ano após ano, né? Então, o single bond universal, ele pode ser utilizado nas 3 técnicas de condicionamento ácido. Então, eu posso utilizá-lo na técnica de condicionamento ácido total, condicionando esmalte e dentina,
condicionamento ácido seletivo em esmalte e também na técnica autocondicionante. A nossa preferência aqui como indústria, que a gente quer passar para vocês, é a técnica do condicionamento ácido seletivo, onde eu acondiciono o meu esmalte, mas mantenho a integridade da minha dentina. E aí, o que a gente tem de diferente, né? Quais são as características desse nosso single bond universal? Então, a gente tem nele a tecnologia que nós chamamos de VMS. Então, o V vem do copolímero do Vitrebond, e isso permite que eu tenha essa adesão química em dentina úmida ou seca. Então, com o single bond universal, acabou aquela história de dentina levemente umedecida, que era aquele ponto que a gente dificilmente conseguia chegar. Aqui eu posso fazer o condicionamento sobre dentina úmida ou dentina seca, certo? Ele também vai ter o M, o monômero MDP na sua composição, né? E aqui a gente utiliza o 10-MDP, que promove essa adesão química à dentina não condicionada, né? É uma adesão iônica estável ao cálcio, é o cálcio disponível na dentina e forma uma nanocamada hidrófoba. O MDP também é responsável por a gente conseguir utilizar o single bond universal também como primer para metal nas cimentações e também como primer para zircônia, e ele pode ser armazenado também em temperatura ambiente, né? Então a gente tem aí mais essas vantagens do single bond universal. E o S vem de silano, então o single bond universal possui silano na composição. Então eu também posso substituir a silanização nas minhas restaurações indiretas por uma camada de single bond universal. Então por isso que ele é chamado universal, porque eu posso utilizá-lo tanto para restaurações diretas em resina composta, quanto nas cimentações, nas restaurações indiretas. E posso utilizá-lo nas 3 técnicas de condicionamento ácido e com dentina úmida ou seca. Então, por isso que a gente fala que ele é um adesivo verdadeiramente universal. E aí, quando a gente vem com dados de sensibilidade pós-operatória, o single bond universal apresentou, quando utilizado na técnica de condicionamento ácido total, 0,4% de sensibilidade pós-operatória, mas quando considerada a técnica autocondicionante, onde eu não condiciono a dentina, eu tenho 0,06% de sensibilidade pós-operatória, o que é um número muito baixo para sensibilidade pós-operatória. E aí, quando a gente pensa no single bond universal, comercialmente a gente tem a opção de embalagem de 5 ml e de 3 ml também. E a partir de agora a gente vai ver o passo a passo de aplicação do single bond universal. Então, primeiramente, o que a gente faz, né? A gente vai escolher a nossa técnica de condicionamento ácido total, seletivo ou autocondicionante. Aqui nós optamos pelo condicionamento ácido seletivo em esmalte. Então, vocês reparem que a cavidade aqui está condicionada com ácido apenas aqui nesse ângulo cavo superficial, que é a área onde tem esmalte. A dentina a gente vai condicionar apenas com o adesivo single bond universal. Aplico ácido, aguardo 30 segundos, lavo e seco. Depois eu aplico o single bond universal em toda a cavidade. Tem algum detalhe especial na aplicação do single bond universal? Sim, a gente aplica ele ativamente, então aplica ele esfregando na cavidade, tá? Por 20 segundos, é uma aplicação ativa por 20 segundos. Depois a gente aplica um jato de ar por mais ou menos 5 segundos para a gente evaporar o solvente. Uma dica é eu parar de ver o adesivo ondular na superfície da minha dentina. E depois a gente fotopolimeriza por 10 segundos. Então, esse é o protocolo de uso do single bond universal, né? A gente gosta de trazer uma dica de biossegurança aqui, então, para gotejar somente a quantidade que você for utilizar num casulo, para que a gente não contamine o frasco, ou pegar a quantidade, né, que você vai utilizar com um microbrush limpo, para a gente não contaminar esse frasco. E as dicas de aplicar ativamente o produto, então a gente aplica esfregando o microbrush em toda a superfície do dente, respeitar o tempo recomendado de 20 segundos aí dessa aplicação, evaporar bem o solvente com um jato de ar indireto,
fotopolimerizar adequadamente e nunca esquecer o frasco aberto, né? O frasco do single bond universal é feito para abrir e fechar com uma única mão, com o polegar, justamente para a gente não deixar esse frasco aberto. E agora eu vou trazer aqui 2 casos clínicos para vocês, né? O primeiro caso clínico com single bond universal, ele é um caso de mínima intervenção, então existe, né, um consenso sobre uma mínima intervenção que os dentistas deveriam controlar a atividade das lesões de cárie a fim de preservar os tecidos duros, evitando sempre que possível o ciclo restaurador, né? Juntamente com métodos de controle do biofilme, e ao restaurar, preservar os tecidos duros passíveis de remineralização, selando adequadamente a restauração, mantendo a saúde pulpar e maximizando o sucesso da restauração. E é isso que a gente vai ver nesse caso clínico cedido pelo Dr. Fernando Borba. Então, o paciente apresentava uma lesão de cárie, né? No dente 36, lesão de cárie ativa, né? A gente pode observar radiograficamente, não sei se o contraste tá bom para vocês, mas aqui a gente observa essa lesão de cárie ativa, e aqui a opção foi de remover, né, nas paredes laterais, a gente remove todo o tecido cavitado com um material cortante, com uma broca, né, uma broca esférica, mas a parede pulpar, a gente retira esse tecido cariado apenas com cureta, né? E a gente deixa, então, a gente faz a remoção seletiva do tecido cariado. A gente remove a dentina infectada, mas a gente mantém a dentina afetada, porque como a gente vai fazer um bom vedamento com o single bond universal, a gente não alimenta mais essas bactérias, essa microbiota que compõe o tecido cariado, e a lesão de cárie paralisa. Então, a gente consegue ser minimamente invasivo fazendo o procedimento dessa forma. Então, aqui vai ser utilizado o single bond universal e a resina Filtech One. Então, a escolha aqui, né, é a aplicação de single bond universal na técnica de condicionamento ácido seletivo. Então, eu aplico ácido em esmalte, lavo e seco, e aplico single bond universal em toda a cavidade com fricção ativa, então esfregando o produto por toda a cavidade. E aí a gente restaura em um único incremento com a Filtech One, e a gente tem aqui a imagem, né, pós-restauração, e a gente tem aqui a imagem radiolúcida que nos mostra essa remoção seletiva do tecido cariado, mas essa restauração está bem vedada e o paciente vai passar por acompanhamento semestral. Então, nesse caso, é super possível de a gente utilizar o single bond universal também para restaurações minimamente invasivas. E aqui um caso desafiador de lesão cervical não cariosa, né? Então, o paciente apresentando hipersensibilidade dentinária nessa região, principalmente ao ingerir alimentos doces, ácidos ou frios, né? Então, a gente vê essa lesão cervical não cariosa. É feita a seleção de cor, escolhido a resina que vai ser utilizado nesse caso, e feita a profilaxia, né? Então, a gente limpa a região do nosso campo operatório, confecciona um bisel para aumentar a área de adesão aí da nossa restauração e afasta a gengiva com o uso de um fio retrator. E aí, essa é o aspecto pré-aplicação do sistema adesivo, né? Então, a gente já vê até uma isquemia aqui na gengiva por conta do fio retrator. E aí a gente vai aplicar o single bond universal com a técnica de condicionamento ácido seletivo em esmalte. Então, eu condiciono o esmalte por 30 segundos, lavo e seco. E na região de dentina, eu utilizo apenas single bond universal com fricção ativa. E aí, continuo a restauração, né? Então, aplico a minha resina, vou, né, fazer a minha escultura, utilizar pincel para alisar bem essa restauração e termino com os procedimentos de acabamento e polimento, né, dessa restauração.
E a gente tem também, então, aqui uma restauração finalizada e a paciente já relatou logo após o término da restauração a diminuição da hipersensibilidade e após uma semana foi feito um retorno constatando a adequada adaptação da resina, coloração correta e brilho, né. Então, esse é um outro caso com single bond universal. Então, 7 dicas para melhorar a nossa adesão, sempre faça uma profilaxia do campo operatório, né. O ácido não consegue agir em matéria orgânica, então a gente precisa fazer essa boa profilaxia. Isolamento do campo operatório sempre que possível, trabalhar com o campo operatório isolado, com isolamento total ou isolamento relativo. Conhecer o substrato que você está trabalhando, então, se eu estou trabalhando em dentina, se essa dentina é reacional, como é que está a situação desse substrato. Conhecer o sistema adesivo, então eu estou trabalhando com um sistema adesivo de 3 passos, um sistema adesivo autocondicionante. Seguir as informações do fabricante, isso é muito importante, então o tempo de condicionamento ácido, a necessidade ou não de um condicionamento ácido, quanto tempo de aplicação ativa do produto. Aplicar sempre cuidadosamente esse adesivo, né, no caso do single bond universal com a fricção ativa. E fotopolimerizar corretamente também vai auxiliar aí o procedimento de adesão. Então esse é o recado que nós tínhamos hoje. Sigam a 3M Oral Care Brasil nas redes sociais, lá sempre tem bastante conteúdo, bastante informação sobre os produtos, e se ficou dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também por e-mail. Um abraço e até mais.